Existe uma discussão entre os investidores, ao meu ver, completamente inútil sobre se vale a pena ter imóveis para locação, imóveis físicos, ou não, se vale a pena ter só outros investimentos. A verdade é que para muita gente pode fazer muito sentido sim ter imóveis físicos e dá para ganhar muito dinheiro com imóveis. Basta fazer boas escolhas e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto e se interessa em saber como formar renda passiva investindo em imóveis, fica comigo até o final desse vídeo que certamente você vai tirar muitas boas ideias para poder botar em prática e atingir esse seu objetivo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Se você ainda não faz parte do time A Ótica do Dinheiro, vou convidar você a se inscrever no canal e já ativar o sininho das notificações para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão, ou quase sempre pelo menos, porque nem sempre o YouTube nos ajuda, mas tem uma coisa que nos ajuda sim, que é o seu like. Então aproveita para fazer isso agora, deixa seu like, porque isso nos ajuda bastante. Principalmente se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, porque isso também nos ajuda, além do conteúdo ser entregue para mais pessoas, a entender que você gostou desse vídeo, que esse vídeo é relevante para você e assim a gente pode produzir conteúdos semelhantes que tenham a ver com aquilo que você gosta. Bom, antes de falar um pouco sobre as dicas para você conseguir fazer bons negócios com imóveis e formar da melhor maneira possível uma renda passiva de R$10.000, vai ser o exemplo que a gente vai usar no vídeo de hoje, eu preciso te dizer que, primeiro, isso não é uma recomendação de compra, eu não estou recomendando que você faça compras de imóveis, e sim, eu estou explicando algumas nuances aqui desse mercado, dando algumas dicas para quem tem interesse em comprar. E se você tem interesse em começar a investir em imóveis, a minha sugestão, a minha recomendação é que você estude bastante esse mercado, porque não é um mercado tão simples assim de atuar, principalmente porque quem compra imóveis físicos, via de regra, precisa fazer uma certa gestão desses imóveis, é uma gestão ativa, diferente de quando você vai lá e compra fundos imobiliários, que aí você delega essa gestão. Quando você compra imóveis, essa gestão é sua responsabilidade. Além disso, imóveis têm menor liquidez. Você não vai conseguir vender menos do que um imóvel inteiro. Se você tem apartamento, você não vai conseguir vender meio apartamento. E um apartamento geralmente vai custar acima de R$100.000. Então não é com qualquer valor que você consegue investir em imóveis físicos. E justamente por isso, por ter menor liquidez e ter um valor maior do que outros ativos, imóveis são mais adequados para quem já tem um certo patrimônio construído. Bom, dito isso, eu vou utilizar aqui uma frase de Robert Kiyosaki, que é um dos grandes investidores de imóveis que a gente tem contato, tem o privilégio de poder ler e entender através de livros, como é o caso de Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fala que o segredo está em encontrar o que os outros não veem. Ou seja, não é que você vai comprar um imóvel que ninguém está vendo, mas sim que você vai estar atento a algumas oportunidades que as outras pessoas não enxergam. Ou seja, aquele determinado imóvel que para você, já que você estudou, para uma pessoa que sabe identificar uma boa oportunidade, é de fato uma boa oportunidade, pode não ser para outras pessoas e para a maioria vai passar batido. E para as pessoas que conseguem ter o dom que vem com a sabedoria, o conhecimento daquele mercado, isso passa a ser uma baita fonte de riqueza. Bom, agora que a gente já falou sobre conhecimento, sobre ficar atento, tentar enxergar boas oportunidades, e para isso a gente precisa de muito conhecimento, você vai também fazer bons contatos para que você consiga, através desses contatos, informações relevantes para fazer bons negócios. Esses bons contatos podem ser, por exemplo, alguns players do mercado, ou alguns corretores de confiança que trabalhem especificamente com o tipo de imóvel que você está interessado. Corretores que de fato, além de conhecer bastante do mercado, eles entendam bastante das oportunidades que você está buscando. E nesse ponto, quando você conhece uma boa oportunidade, não é que você vai falar com um corretor e vai comprar alguma coisa que esse bom corretor tem para te oferecer. Você precisa fazer uma análise profunda, minuciosa e traçar cenários para entender se aquilo é de fato uma oportunidade imperdível ou se é simplesmente a melhor das opções que tem disponíveis no momento, e essa melhor das opções pode não ser uma verdadeira oportunidade
aquilo que de fato você deve buscar quando busca um ativo gerador de renda como um imóvel. É por isso que você precisa ter paciência, entender exatamente como é que funciona o mercado. É óbvio que você não vai procurar coisas inexistentes, mas é bom ficar de olho em oportunidades que aparecem, não sempre e não para todo mundo, mas quando elas aparecerem você precisa estar preparado. E a melhor forma de se preparar, além de todo o conhecimento e dos contatos, é ter dinheiro para poder barganhar, para poder negociar. Então, se preparar com conhecimento, contatos, dinheiro, para você poder negociar, fazer um bom negócio. Então, aí tem duas dicas implícitas, né? Principalmente porque parte relevante da negociação tem a ver com o seu poder de barganha, ou seja, quanto você tem a oferecer e o momento que você tem a oferecer a quantia esperada pelo vendedor. O que é que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ter liquidez para oferecer, como por exemplo fazer uma proposta por um apartamento que está custando lá 200 mil reais e você faz essa proposta para comprar esse apartamento por 160 mil reais. Uma coisa é você ter 160 mil reais para transferir no dia seguinte para o vendedor. Outra coisa é você fazer uma proposta de 160 mil reais para pagar com financiamento ou com parcelas mensais e reforços. Outro detalhe é que negociação não é só falar de preço. Negociação é uma arte que envolve paciência, mistério e persuasão. E por que mistério? Porque se o vendedor sabe que você quer muito comprar aquele item, ele vai se sentir também com o jogo na mão. A próxima dica é: não invista com olhos de morador, invista com olhos de investidor. E o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode olhar para um imóvel como comprador e pensar, olha, eu não moraria nesse imóvel, mas a pessoa que vai alugar, ou seja, o seu futuro cliente, inquilino, tem um perfil completamente diferente do seu. Por exemplo, se você tem 50 anos, família, vive uma vida mais sossegada e passa bastante tempo dentro de casa. Pode ser que o inquilino ao qual o imóvel é destinado tenha uma vida completamente diferente, seja uma pessoa que viva sozinha, entre no apartamento só para dormir e leve uma vida extremamente mais agitada e não vai ligar para as mesmas coisas que você, aliás, vai ligar para outro tipo de coisa. Então você precisa entender que para você ganhar dinheiro com o aluguel, você precisa agradar o seu inquilino e não o seu gosto pessoal. Outra dica é: não tenha receio de investir no imóvel. Então, até quando você vai analisar uma oportunidade, talvez você veja um apartamento que está realmente muito barato, que você consegue uma negociação muito boa, mas ele precisa de reparos, ele não tem mobília e você já pensa que comprando apartamento vai ter mais despesas ali, vai ter um certo valor a mais para investir. Não tenha receio disso. Coloque tudo isso no cálculo e invista em tudo aquilo que vai gerar valor de fato para a pessoa que vai locar esse imóvel. E justamente aqui cabe um detalhe bem interessante. Você sabia que a média de retorno de imóveis bem imobiliados versus imóveis sem mobília é de cerca de 25 a 30% a mais de aluguel? É por isso que você deve otimizar ao máximo quanto você vai gastar versus aquilo que é percebido de valor pelo cliente. E a dica extra aqui é: estabeleça um orçamento já na compra do imóvel de quanto você tem para gastar com ele, faça exatamente o melhor que você puder para mobiliar aquele imóvel, gerando valor dentro do orçamento, para que você possa ter o melhor retorno possível dado o valor que você tem para investir. E o detalhe aqui é o seguinte: fazendo boas escolhas, você pode dobrar a média de retorno de renda que você vai ter da alocação dos seus imóveis. Na média nacional, a gente tem algo em torno de 0,35 de retorno mensal no aluguel de imóveis residenciais. E alguns estudos apontam que você pode chegar a 0,7% de retorno na média, seguindo todas essas dicas e fazendo boas escolhas, identificando boas oportunidades e botando tudo isso em prática. E é óbvio que para isso tudo você vai precisar escolher bons imóveis em boas localizações e imóveis líquidos em questão de aluguel, ou seja, imóveis que alugam fácil pela própria região na qual estão localizados e imóveis em formato que atraem bastante demanda, como imóveis compactos que podem atrair bastante estudantes, estando próximos a universidades ou muito próximos a grandes shoppings ou grandes centros comerciais e linhas de metrô de grandes metrópoles, por exemplo. Dentro disso, uma dica bônus aqui para você é analisar também qual é a demanda para alocação por temporada, estilo Airbnb, porque isso também pode, dependendo do tipo do imóvel, te trazer um retorno percentual ainda maior
do que a locação convencional. E pensando nisso, você deve estudar a possibilidade de imobiliar por completo, entregando todas as soluções que esse tipo de cliente com essas características demanda. Mas e aí? Dentro de todas essas características e possibilidades favoráveis ao bom investidor, aquele investidor que tem inteligência financeira, quanto será que ele precisa ter investido para ter uma renda mensal, uma renda passiva oriunda dos imóveis de locação de R$10.000 por mês? Bom, o cálculo aqui é muito simples. Se eu tenho R$10.000 por mês para oferir de renda, esse é o meu objetivo, é a minha meta, e o meu retorno esperado é de 0,7% ao mês, dividindo um pelo outro, eu vou chegar ao número aproximado de R$1.428.000 investidos. E é óbvio que você não deve se basear nesse número com exatidão, mas se você busca de fato uma renda passiva e quer construir isso através dos imóveis, tem essa meta de R$10.000, ou seja qual for o número, a fórmula do cálculo acaba sendo a mesma. O grande segredo está em encontrar boas oportunidades e ser um grande player, uma pessoa sábia nesse mercado. E aí certamente você vai colher frutos muito acima da média e vai conseguir montar uma bela renda passiva oriunda dos imóveis. E agora eu quero deixar um parênteses aqui também antes de encerrar. Sempre que eu falo de imóveis, vem alguém nos comentários e fala sobre a vacância dos imóveis, por mais que eu fale no próprio vídeo. A vacância, para quem não sabe, é quando o imóvel fica vazio. E aí nesse tempo que eu fico sem inquilino, isso acaba se tornando uma despesa. Só que se isso te travar, é justamente o tipo de pensamento que vai te fazer deixar dinheiro na mesa, não só com investimento em imóveis, como para qualquer outro tipo de investimento. É por isso que você deve sim medir os riscos, mas pensar naquilo que você pode fazer para diminuir esses riscos, para lidar da melhor forma com eles. É por isso que eu falo tanto em você pegar imóveis mais líquidos, imóveis de menor valor, principalmente no começo, para que você possa diversificar, e também imóveis muito bem localizados, que tenham uma grande demanda, ou seja, se ele ficar um tempo sem alugar, esse tempo não vai ser muito longo, logo na sequência você já vai conseguir inquilino novamente, porque naquela região, naquele lugar que você está comprando imóvel, a procura é sempre maior do que a oferta. Então é isso, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder a todos aqui. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, porque isso motiva não só a mim, mas a toda a equipe A Ótica do Dinheiro aqui para a gente seguir produzindo conteúdo para te entregar de graça. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.